Meus amados irmãos, graças a Deus por esse momento todo especial em que chegamos à casa do nosso Deus para juntos nós contribuirmos, colaborarmos com a obra de Deus nesta cidade. O Senhor Jesus Cristo tem tido a primazia de estar conosco, de não nos abandonar, de ser o nosso ajudador, nosso multiplicador, nosso colaborador com a obra de Deus, auxiliando os trabalhadores do Evangelho. E nessa oportunidade, irmãos, eu quero fazer aqui no meu preâmbulo, na minha abertura, agradecer aos irmãos pelas orações por nossa vida, pois nós somos dependentes das orações, das súplicas, das intercessões que os irmãos estão sempre a fazer uns pelos outros. E a Bíblia diz que também nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos, para que sejam partilhadas tanto a alegria como a tristeza, como também outras coisas que são permitidos dividir entre os irmãos. E aqui eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim, pois semana passada estive aí num frenesi tremendo na minha pressão, na minha saúde. Eu não quero culpar a tal da vacina, mas de tudo que é possível, eu vou jogar a culpa nela, embora que não seja. Eu vou fazer dela o bode expiatório, porque dói tudo, irmão, dói o cabelo, dói os dedos, dói tudo, quando você está na questão de imunização, porque ela tem múltiplas reações, mas graças a Deus deu para passar. Haja vista que nessas últimas 3 semanas nós passamos esses últimos 15 dias, terminei ontem, elaborando prova, elaborando aulas, dando plantão pedagógico com os alunos lá onde eu ensino, e aí corre demais. Ainda tem, desculpe a expressão, um infeliz das Costa Ocas com título de deputado estadual que diz que professor está de férias, professor não trabalha. Está entendendo? Se o nosso trabalho triplicou, você não imagine, você elabora 3, 4 horas uma aula, grava 40 minutos, 20 minutos uma aula, e ainda tem aluno que diz que não entendeu. Aí você tem que ir para o plantão pedagógico, você tem que ensinar isso aí. Aí vem alguém dizer que professor não trabalha, né? Quer até cortar alguns privilégios que dizem que nós temos, e nós não temos. Nós não tivemos aumento durante esse ano 2021 por causa de uma lei. Mas a Câmara Federal, entrando aqui fora da tangente, saindo da tangente da escola, mas a Câmara Federal aprova um fundo partidário de quase 6 bilhões de reais para se gastar no mundo político, enquanto que o professor não teve um aumento de 5%, 6% que está previsto este ano 2021, em cima do salário da gente, o que é R$150 em relação a 6 bilhões de reais que os políticos estão aí aprovando em um fundo partidário, porque tem uma lei que não pode dar aumento, não pode promover despesa, porque está faltando receita e só a corda arrebenta do lado mais fraco. Mas mesmo assim eu sou obrigado a orar pelas autoridades constituídas, ter um apóstolo, mensageiro, enviado para falar a palavra de Deus para esta nação. Embora que nós não alcancemos a nação toda, mas nós estamos alcançando um público digno de ouvir a palavra de Deus, que é a nossa escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, o ministério de apóstolo, o textuário diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, Efésios 4:11, como bem foi lido nesta manhã. E na verdade prática diz assim: o dom do apostolado foi concebido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então, aqui já se entende qual foi o objetivo de que a igreja do Senhor, através de Jesus Cristo, recebeu de Deus os dons para que houvesse edificação, para que houvesse o crescimento, o amadurecimento e também o desenvolvimento espiritual, tanto individual como coletivo do povo de Deus, enquanto ela estiver aqui na terra. Digo, a igreja estiver aqui na terra. E nós temos a incumbência de, nesta manhã, falar da importância que tem o ministério apostólico no Novo Testamento.
o que é ser apóstolo, quais são as suas finalidades, porque Deus deu esse dom de apóstolo para alguns da igreja, para ser desenvolvido. Nós vamos entender durante todo esse discorrimento dessa temática. Nós também temos que investigar biblicamente, biblicamente, na palavra de Deus, o que é esse colegiado apostólico, certo? Já vou provocar aqui a você, irmãos, e a você que acompanha conosco. Existe apóstolo hoje? Ainda tem condição de nós reconhecermos alguém como apóstolo? A igreja pode criar, ou pode determinar, ou pode assegurar que fulano, que Beltrano é um apóstolo nos dias de hoje? Você vai entender ficando aqui conosco até o final desta lição, se tem ou se não tem, se é possível ou se não é, se é considerável ou não termos apóstolo nos dias atuais. Você vai entender muito bem aqui dentro desse contexto. Retratar o ministério apostólico de Paulo. Em que contexto Paulo foi um dos apóstolos, para que Paulo foi apóstolo e para onde Paulo foi como apóstolo, certo? E depois avaliar também o contexto atual, como já foi dito aqui. A partir desta lição, entramos no contexto dos dons ministeriais. Os dons espirituais, terminamos a aula passada, certo? Falando sobre os 9 dons espirituais, e agora nós iremos entrar na questão dos dons ministeriais. Esses dons ministeriais são distribuídos por Deus à igreja, para dizer o que foi dito aqui nas outras aulas e também agora aqui de novo, é para a edificação da igreja, certo? E a nossa parte que ficamos foi o primeiro ponto, o colégio apostólico. Para você que quer acompanhar, eu coloquei na transmissão da nossa escola bíblica, toda essa revista já está aí já. Você que não tem a revista física, mas você tem aí acesso à revista digital. A revista digitalizada está na transmissão. Você pode ir acompanhando ponto a ponto, leitura após leitura. Tem até os exercícios da nossa revista, eu coloquei também na transmissão que está sendo feita nesta manhã. O termo apostólico, essa palavra foi introduzida pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento para falar de apostasia. A palavra apóstolo, ela tem uma ramificação de apostasia. Apostasia significa afastar-se do que é verdadeiro, no sentido que é aplicado doutrinariamente por Paulo. E a palavra apóstolo quer dizer afastar-se para ir mais longe, enviar, levar algo para mais longe. Então, Paulo se apropria dessa palavra grega de apóstolo, para dizer que é aquele que é enviado. Ele usa esse termo que Deus deu uns para apóstolos, ou seja, deu uns para que se disponham a ir, a ser enviado, a levar a palavra mais longe, a divulgar um reino, a defender um reino, a defender uma causa, a levar a mensagem do evangelho mais distante. E o dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos se tem a sua origem em apostolein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo significa, portanto, aquele que é enviado. Aquele que sai do seu meio tradicional, do seu meio costumeiro e se apropria de algo que vai lhe dar suporte, vai lhe dar condições de falar algo com segurança. Mas para ele ir, o apóstolo, ele tem que estar dentro do que a própria Bíblia diz, revestido do poder do Espírito Santo, ter os dons espirituais para levar a mensagem mais longe, certo? Então essa é a questão do termo apóstolo dentro do colégio apostólico. A palavra significa aquele que é enviado, mensageiro, e enviado oficialmente. O que nós podemos traduzir na linguagem de hoje é aquele que é missionário, que vai levar uma mensagem que vai fazer toda a diferença a uma situação a qual ele toma conhecimento e quer mudar a situação que ele foi destinado a levar a mensagem transformadora. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor.
O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, que é o apóstolo por excelência. Hebreus 3:1. Então você entenda que o termo apóstolo já está bem definido, certo? E ele, como sendo o primeiro apóstolo por excelência, o que é que ele diz quando chega lá na sinagoga, em Lucas capítulo 4, se não me foge a memória? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Então, a partir de então, não se faz apóstolo por conta própria. Não se intitula-se apóstolo por conta própria. Não se unge apóstolo por conta própria. A partir de agora eu vou pegar aqui um vidro de azeite, vou derramar sobre mim e vou dizer: eu sou apóstolo. Apóstolo das últimas horas, apóstolo dos últimos dias. Não se faz assim. Há um modelo do que a Bíblia apresenta no Novo Testamento. Apóstolo é aquele que é designado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, reconhecido pela igreja e enviado para fazer a obra de Deus. E dentro do contexto que nós estamos falando aqui, existiu esse primeiro colegiado apostólico. Esse primeiro colégio apostólico nasceu com a necessidade, aqui no segundo ponto do primeiro termo da lição, o colégio apostólico. Entende-se que por colégio apostólico, o grupo dos 12 discípulos de Jesus, convidado por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou, os nomeou, e os primeiros escolhidos não foram homens perfeitos, não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Então, para aquele momento em que a igreja estava nascendo, Jesus precisava se arregimentar homens colhido com a sua mensagem, atraído pela transformação regeneradora da sua mensagem, e prepará-los para fazer com que a obra estivesse tendo encaminhamento, tendo progresso, tendo sucesso. Mas só que ele, quando nomeia, quando ele separa, quando ele faz todo esse processo, ele lhes dá o ensino da palavra, internaliza no coração daqueles homens o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que transforma, o evangelho dependente da graça de Deus, o evangelho que veio do céu, uma boa nova diferente das outras mensagens veiculadas até então. O evangelho nasce no coração daqueles homens, tem um grande fruto, e agora Deus, através de Jesus Cristo, os separa, os nomeia. Aí nasce aqui a característica do primeiro colégio apostólico extraído do Novo Testamento. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Jesus sabia e sabe que nós necessitamos da sua graça, da sua manifestação, de estarmos sempre prontos a atender o seu chamado, porque não é de qualquer maneira que se faz a obra de Deus. Não é de qualquer maneira que se evangeliza, não é de qualquer maneira que se transforma vidas, apenas com um toque da psicologia, apenas com um toque da terapia ou da regressão espiritual. Não se faz discípulo dessa maneira, não se faz igreja crescer dessa maneira. A igreja só cresce quando há homens que estiveram com Cristo, no caso desse primeiro apostólico, desse primeiro grupo, desse primeiro colégio apostólico, que estiveram com Cristo, que experienciaram suas vidas no Evangelho de Jesus Cristo, se devotaram a entender a mensagem do Evangelho e foram separados, abandonaram os seus feitos humanos e agora passaram a ser dependentes do Espírito Santo, dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dado a eles quando a igreja foi estabelecida aqui na terra para dar continuidade à obra de Deus. Então, mais uma vez eu repito, a quem queira se fazer apóstolo por aí, reúne-se sozinho, unge-se sozinho, sem auxílio nenhum de ninguém, sem reconhecimento nenhum de ninguém, aí é agora um apóstolo, aí é agora um grande homem do Evangelho. Mentira,
Os contextos para se fazer apóstolo está aqui, a receita está aqui. A Bíblia diz que esses 12 apóstolos constituíram a base ministerial para a igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas 24, 49, Atos 1 e 8, e Atos 2, versículo 1 ao 46. Então, entendemos que nesse primeiro momento nasce o dom, ou o dom ministerial chamado apóstolo. E o seu nascimento, a sua origem, está cada vez mais aqui expressa, certo? Na palavra de Deus. Não quero entrar no tópico 2 e no tópico 3, porque nós queremos ouvir a voz dos nossos professores, o entendimento que eles têm dessa palavra baseada nas Escrituras Sagradas. No terceiro ponto, a singularidade dos 12. É aqui que nós devemos atentar que há uma singularidade em relação a esses 12 apóstolos lá do Novo Testamento, certo? A maneira como foi elaborada a constituição desse colegiado, do sentido bíblico, do sentido espiritual, você vai ver lá em Apocalipse, os 12 apóstolos, as 12 portas da cidade santa, os 12 assentos lá no Apocalipse, porque tem uma grande referência nessa singularidade, e você deve pesquisar. É importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. E até hoje, para se tornar um apóstolo nos últimos dias, tem que ser convocado pelo Senhor. Quando Deus convoca entre aqueles que são os seus seguidores, convoca para ser um apóstolo, um embaixador, um enviado, um missionário, dentro do contexto que estamos estudando, a graça do Espírito Santo atuando naquela vida, e de repente a igreja da qual aquele seguidor de Cristo pertence, reconhece, vê nele as qualidades, entende que ele foi chamado pelo Senhor, entende que ele é salvo, está sendo preparado para a obra e vai ser enviado dentro do contexto espiritual, dentro do contexto geográfico, dentro do contexto atual, para que possa ser enviado e fazer a obra de Deus. B. Eles andaram com Jesus durante o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com Ele. Aqui está. Como eu vou ser apóstolo se eu não aprendi com Jesus Cristo? Pela revelação da graça, pela revelação do Evangelho em nossas vidas? Como eu vou ter interesse em defender a causa do Mestre se eu não tenho nenhuma experiência com Ele? Como eu vou ter a capacidade de ser um embaixador, ser um enviado? Como tenho história de pessoas que, para ter status de apóstolo, ter status de missionário, diz para a Secretaria de Missões das suas igrejas que tem a vocação, tem o chamado, tem tudo, mas a primeira coisa que ele se preocupa é essa: quanto é que eu vou ganhar? Rende quanto? A primeira preocupação é essa. E na primeira crise vem embora. Eu me lembro de um relato de missões, sempre gostei de ler. Na primeira crise da Venezuela, um missionário brasileiro pediu para vir embora. Que a missão do embaixador do reino, a missão do apóstolo é ir enfrentar as crises existenciais da população para falar uma mensagem que salva, para falar uma mensagem que cura, uma mensagem que liberta. E vendo agora recentemente a crise que está em Cuba, no país comunista, 2 pastores foram presos, porque estavam lá pregando a palavra, aproveitaram o momento da crise e estavam lá nas ruas pregando a palavra. Aí sim nós entendemos que uma pessoa dessa é considerada como um apóstolo na atualidade. Faz da crise uma oportunidade.
Está entendendo? Isso é ser apóstolo segundo o que o Senhor Jesus Cristo quer que sejamos. Como diz aqui, acompanhou Jesus até a crucificação. Os apóstolos viu letra por letra das palavras do Senhor Jesus Cristo, que não caíram por terra, e diz aqui que eles aprenderam e conviveram com Ele. Apóstolos atuais que não tiverem essas características, que tiveram os apóstolos lá com a sua singularidade, não podem ser considerados como apóstolos. C. Receberam a autoridade do Senhor. Em João capítulo 20, versículos 21 e 23. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Aí, e essa característica singular veio com os apóstolos lá, os 12. E aqui nós temos o dom de apóstolo, da nossa revista, que tem uma imagem muito interessante, que diz lá de Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolo é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, que é o apóstolo por excelência. O colégio apostólico, grupo dos 12 primeiros discípulos enviado por Jesus, certo? E depois aqui os apóstolos atuais, missionários enviados pela igreja do Senhor. Quer ser apóstolo? Cuba está precisando de evangelização. Quer ser apóstolo? Venezuela está precisando de evangelização. Quer ser apóstolo? A Coreia do Norte está precisando de missionários, de apóstolos. Quer ser apóstolo? A África, que tem na sua maioria os países comunistas, todas as suas repúblicas em sua maioria são comunistas, barram a entrada de missionários. Aí está precisando de ser apóstolo. Quer ser apóstolo? Vá para o Canadá, que recentemente queimaram 40 igrejas evangélicas. Aí sim eu digo que você tem um chamado e que aprendeu do Senhor Jesus Cristo a evangelizar, a falar do seu amor. Quer ser apóstolo? Vá para a China, que estão prendendo pastores que pregam a palavra de Deus. Apóstolo atual. Então, que Deus possa nos abençoar. E esta é a minha palavra, que tem aqui no primeiro ponto, o colégio apostólico. A origem, se nós quisermos ser apóstolos de Cristo, sejamos convictos de que temos que ser capacitados pelo Espírito Santo, que temos que ter os dons espirituais, que temos que ter este dom ministerial exercido com a graça do Senhor Jesus Cristo, para que haja o crescimento, o desenvolvimento e o andar da igreja. Aqui está a minha palavra e espero ter contribuído para com os nossos irmãos com esta nossa contribuição. Amém.